Oi pessoal, tudo bem? Saudades de vocês. Beleza, vamos continuar, né? Vamos continuar o oitavo lá nas nossas questões relacionadas ao continente africano? Beleza, espero que vocês tenham gostado daquele vídeo que falava a respeito do continente africano de A a Z. Desconstrói uma série de ideias errôneas que a gente tem e a gente pode seguir. Mas vamos lembrar de algumas questões que são totalmente importantes para a gente e vocês já viram, mas é só para recordar. África, a oeste, Atlântico. A leste, nós temos o Oceano Índico. A norte, a gente vai ter o Mar Mediterrâneo e a África. Beleza? Ótimo. Gostaria da gente conversar a respeito também da deriva continental. Tá, o que seria deriva continental? É algo que vocês já viram, mas vamos lá. É aquela teoria que diz que em algum momento esse mapa, essa configuração não era. Na verdade, nós tínhamos apenas um só continente, que se chamava a Grande Pangeia. Bem, então essa Grande Pangeia, para a gente ter essa configuração de América, Europa, Ásia, África e Oceania, em algum momento essa Grande Pangeia precisou o quê? Se fragmentar e separar. Ótimo, beleza? Lembraram disso? Então, isso é a questão da deriva continental. Essa ideia, quem trouxe para a gente lá no começo do século XX foi o Wegener. Porém, naquele período, ele foi taxado como alguém que era uma ideia que era pouco provável, mas apesar de pouco provável, ele estava correto. Esses estudos foram retomados, as pessoas viram que ele realmente tinha razão. Por quê? Além de observar, olha a costa brasileira, olha a costa africana. Qual é a sensação que a gente tem? Que se a gente empurrar ali, vai se encaixar. Além disso, muitas vezes nós encontramos fósseis fósseis muito parecidos em locais totalmente diferentes, que não seria possível nessa configuração. Então, como seria possível que em algum momento essa configuração fosse diferente? Então, na Grande Pangeia, então o que vai acontecer? A Grande Pangeia em algum momento vai se fragmentar e vai se afastar. Por isso que nós encontramos um mesmo fóssil em locais totalmente diferentes. Então foi percebendo que os estudos dele apontavam para coisas que foram bem provadas depois. Ótimo. Coisas que nós precisamos lembrar novamente. Sim, as linhas imaginárias. Equador, Câncer, Capricórnio. Apesar da gente ter essa questão dessas zonas térmicas altas aí, por quê? Porque são de baixas latitudes. O que são baixas latitudes? Latitude é toda a distância em relação à linha do Equador. Como que a gente conta isso? A gente vai de 0 a 90 norte, de 0 a 90 sul. Então, se ela é latitude 1, 2, 3, 4, 30, latitude a gente diz que é baixa, porque ela sai de 0 e vai a 90 norte, 0 e a 90 sul. Então, quanto menor a latitude, recebe mais incidência de raios solares, então é mais quente. Então, quando a gente fala em África, logo associar a África é quente, e é por isso também. Porém, apesar de ter os famosos desertos, e esses desertos são desertos quentes, a gente precisa lembrar de alguma coisa. O deserto do Saara não é o único. Nós temos o deserto da Namíbia, nós temos o deserto do Kalahari. A questão do deserto, muitas vezes você já ouviu falar que durante o dia é extremamente quente, à noite é o quê? Extremamente frio. Isso por quê? Porque a areia não segura calor. No final do dia, quando a gente não tem mais essa irradiação do sol ali, então a gente que estava numa temperatura tão alta vai para uma temperatura tão baixa. Por quê? Porque a areia não segura calor. Apesar disso, é bom que você saiba que nós não temos ali apenas esse clima desértico, semiárido. Não, eu tenho frio de montanha, por quê? Quando eu tenho uma elevação, uma montanha, lá eu posso ter o quê? A questão, primeiro vai ser frio, então eu tenho frio montanhoso. Eu tenho frio de montanha. Então eu posso ter o quê? Uma geleira lá sim. Essa mesma que em épocas do ano vai fazer que vai haver degelo e muitas delas iam para afluentes e esses afluentes chegavam no Nilo, por isso que o rio Nilo tinha o seu período que transbordava. Ótimo, mas a gente também tem um clima mediterrâneo, então a gente pensar que a África a gente vai ter um único clima,
também não é verdadeiro. Agora, algo que eu gostaria de dizer para vocês em questão à vegetação. Nós temos no Brasil aqui uma vegetação que se chama cerrado. Então, lá na África nós temos uma vegetação que se chama savana, que é a principal deles. Acontece que se você pesquisar aí savana e cerrado, eles vão ser o quê? Muito próximos, assim vão ser biomas muito próximos. O que mais a gente precisa lembrar vocês? Eu gostaria de falar agora a respeito do mapa. E aí, quando a gente olha para o mapa, a gente tem uma sensação que em algum momento alguém pegou uma régua e foi recortando assim, porque é a sensação que eu tenho quando eu olho a África e eu olho os outros países, mas na África é uma régua mesmo. E foi isso sim. O que é que aconteceu? Se vocês se lembram, no século XVIII ocorreu a Revolução Industrial. Isso é aonde? Lá na Inglaterra. Acontece o que foi a Revolução Industrial? A passagem da produção manual para a produção fabril. Acontece que no século XIX, outros países europeus também adotaram esse processo de industrialização. Quando eles adotam esse processo de industrialização, eles vão precisar de matéria-prima para tocar o processo industrial. Então, o continente africano, ele vai ter essa matéria-prima. E aí vocês lembram que eu tenho Europa, Mediterrâneo, África. No relevo africano, eu tenho o que a gente chama de planalto de escudos cristalinos. Nesses escudos cristalinos na geologia, a gente percebe o quê? Que os europeus olharam e falaram assim, opa, nós temos o que nós precisamos. Então eles precisariam agora invadir a África, para que eles pudessem tomar posse. Mas eles precisariam de uma justificativa. Então, qual será a justificativa? É algo que nós chamamos de darwinismo social. Então, eles fizeram o seguinte. Eles pensaram no darwinismo social. Eu sou europeu, eu sou branco, eu sou cristão, eu sou civilizador. Então, branco, cristão, europeu, civilizador. Ora, se eles são civilizadores, em algum momento passa a sensação que eles vão levar essa mensagem, essa ordem de civilização para alguém que é selvagem. Então eles estariam fazendo um certo favor aos africanos. E aí eles, lá na cidade de Berlim, farão esse tratado de Berlim. Então eles vão sentar numa mesa, os europeus, e eles vão pegar esse mapa, esse contorno da África, que era dividido de maneira totalmente diferente, e agora eles vão riscar e vão separar os países. E cada potência europeia vai ficar com uma determinada parte. Qual a implicação disso? Além dessa invasão, existe o fato deles colocarem agora, organizar os europeus quanto países, e eles colocarem no mesmo país culturas diferentes. E isso vai causar problemas seríssimos lá na frente. Por quê? Porque vai passar quando chegar a Primeira Guerra Mundial, vocês vão estudar e vocês vão verificar que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi o fato que nem todos os países europeus concordaram com os locais que eles ficaram dentro da África. E isso cria uma dinâmica. Principalmente países como Itália e Alemanha, que são países que se formaram no final do 19, que se unificaram como nação, eles não vão ficar com os melhores locais, então eles vão se revoltar aí contra uma liderança que a gente pode dizer de ingleses e de franceses. E aí vão criar um mal-estar nesse sentido e vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Vai passar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda. Quando tivermos a Segunda Guerra Mundial, acontece a seguinte questão. Apesar da guerra ser mundial, o grande palco é na Europa. O grande palco é na Europa. Mas a gente chama ela de mundial porque os efeitos econômicos, sociais, políticos, eles vão ganhar uma dimensão mundial. No final da Segunda Guerra, lá em 1945, vai perceber o óbvio, que a Europa está destruída. Então os europeus terão a seguinte questão: ou nós reconstruímos a Europa, ou nós colocamos força e continuamos com as nossas colônias que estarão
aqui na África e na Ásia. E eles vão fazer a seguinte escolha de reconstruir a Europa. Quando eles reconstroem a Europa, eles deixam agora um processo que vai se chamar descolonização de Ásia e descolonização de África. Nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, vocês já estudaram a questão da ONU. A ONU vai partir para algo que chama o quê? A autodeterminação dos povos, que nada mais é do que cada povo tem o direito de ser governado pelos seus. Então os africanos agora vão o quê? Buscar essa autodeterminação. Mas aí cria a seguinte problemática. Lembra que eu falei para vocês? Eles fizeram isso aqui na régua. Eles colocaram dentro de um só país vários povos com culturas diferentes. E aí, qual dessas culturas, quais desses povos agora terão o quê? Na mão o poder nesse país. E aí a gente vai ter uma série de conflitos étnicos dentro da África. Por quê? Porque a África agora, a gente tem as fronteiras artificiais que foram estabelecidas por quem? Pelos africanos, não. Foram estabelecidas pelos europeus. Inclusive na indicação de filmes, eu coloquei um filme chamado Hotel Ruanda. E aí vocês vão verificar lá um verdadeiro massacre, que quando fala dos Hutus e dos Tutsis. Isso entre muitos que ocorreram ali. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Beijão para vocês. A gente tá longe? Não, mas a gente tá perto. Sintam-se abraçados, saibam que eu amo vocês e espero rápido poder dar um abraço. Deus abençoe, ó. Beijão, amo vocês.